Meu nome é Glenn Shepard, eu sou antropólogo do Museu Gueldi, Museu Parentes Emílio Gueldi, em Belém do Pará. A antropologia é a ciência do homem, do ser humano, em todos os seus aspectos. A evolução da espécie humana, a linguística, que é o estudo das línguas, a arqueologia, que é o estudo do passado, das sociedades passadas, e a antropologia cultural, que é o estudo das culturas e sociedades atuais. Minha especialidade é etnologia indígena, ou seja, eu trabalho com povos indígenas, principalmente na Amazônia. Já trabalhei até nas Arábias com tribos beduínos, no México com tribos maias, com povos maias, mas principalmente meu trabalho tem sido na Amazônia, do Peru e do Brasil. Agora, como vocês devem perceber pelo meu nome, meu sotaque, eu não sou brasileiro, sou americano, norte-americano, do estado da Virgínia, no sul dos Estados Unidos. Como que um americano foi cair na Amazônia, entre as tribos, né? Muitas pessoas me perguntam isso, e até perguntavam à minha mãe, porque eu era uma criança muito tímida, muito introvertida, né? E depois, quando eu virei adulto e morava no Brasil já, e fazia esse trabalho na Amazônia, as pessoas perguntavam para minha mãe, mas como? Ele era um menino tão tímido, só ficava quietinho num canto, lendo um livro. Como que ele virou assim, trabalhando nas aldeias, explorando a Amazônia? Minha mãe falou, é que você não sabe os livros que ele estava lendo. E realmente, eu criança lia muitos livros. Gostava muito de Tolkien, Senhor dos Anéis, aqueles livros sobre Merlin, Rei Arthur. E aí sempre vivia nesse mundo meio místico dos druidos, os pajés, né, xamanismo, esse mundo místico, as florestas encantadas. Gostava também muito de Robert Louis Stevenson, A Ilha do Tesouro. Então, eu acho que a minha motivação para ir para essas culturas exóticas era muito em função dessa imagem de criança, de ler sobre esses mundos arcaicos, mundos exóticos, e querer conhecer isso na minha vida. E isso me motivou. Eu lembro quando cheguei na Amazônia, primeira vez que pisei na aldeia indígena, todo mundo, vai ter muito bicho, muito inseto, é muito sujo, é muito quente. Aí eu pisei na aldeia e eu me senti em casa, não sentia nem incômodo. Na minha terra, na Virgínia, é meio semitropical, é muito quente, tem mais inseto quase do que tem na Amazônia. Eu pisei lá pensando que ia ser assaltado por bichos e me sinto em casa. Quando pisei na Amazônia, eu sempre me senti em casa. E, claro, chegando nas aldeias, muito rápido você perde aquela visão romântica, né, idealista. Tinha os pajés, é óbvio, eu trabalhei, minha área, eu trabalhei muito com etnobotânica, com as plantas medicinais, com medicina tradicional dos povos indígenas, inicialmente querendo conhecer todo aquele mundo do xamanismo, das plantas medicinais, da cura tradicional, o mundo dos espíritos. E isso existe, é uma realidade muito forte na Amazônia, mas ao mesmo tempo, a gente sai um pouco daquele idealismo exótico. Você vê que os povos indígenas têm muitos problemas de saúde no mundo, assim, no mundo de hoje, muitas doenças que eles não têm cura, né? A gripe e muitas outras doenças que são novas para eles. Tem muitos desafios, enfrentar a modernidade, o desenvolvimento, grandes projetos hidrelétricas e gasodutos que estão tendo um impacto muito grande nas culturas deles, no ambiente deles. Então, ao longo do tempo, comecei com esse interesse meio exótico, aventura na Amazônia, mas como cientista, isso foi o encanto inicial que me levou até lá, e meu interesse na medicina tradicional, mas ao longo da minha carreira fui crescendo profissionalmente como ser humano, vendo o mundo de uma forma um pouco menos idealista. E além, meus estudos iniciais eram com plantas medicinais, medicina tradicional, eu fui desenvolvendo outros estudos um pouco mais práticos para ajudar os povos indígenas, estudos sobre saúde, a relação entre o sistema tradicional de saúde e de medicina com
os serviços de saúde, que às vezes é muito precário nas aldeias indígenas, os médicos, os enfermeiros que vêm não têm os mesmos conceitos e às vezes a comunicação é muito difícil. Então fiz vários projetos nesse sentido de melhorar o atendimento à saúde. Eu trabalhei nos conceitos de como que os povos indígenas classificam a floresta e entendem a floresta, que às vezes eles têm um conhecimento que é até mais do que os científicos trabalhando na mesma região. E hoje estou muito envolvido nessa questão da modernidade indígena. Como que os povos indígenas podem se manter no mundo atual com suas terras protegidas, com uma boa saúde, com um sistema de educação que respeita a língua deles, as tradições deles, mas ao mesmo tempo os índios não podem hoje, não vivem mais naquele estado, são pouquíssimos índios isolados. A grande maioria dos índios, muitos falam português, eles usam a roupa que nem a gente, eles têm associações, eles precisam de dinheiro, eles precisam de fonte de renda, de uma educação que prepare eles para o mundo enfrentar os desafios. Eles precisam até muito. Eu tenho feito nos últimos 3 anos um trabalho com os índios Kayapó do Pará e os Baniwa do Rio Negro, ensinando eles a fazer vídeos, a manipular câmeras, né, fazer edição de vídeos, que isso acaba sendo uma ferramenta muito importante para eles poderem representar a cultura deles da forma que eles querem representar para reivindicar seus direitos, porque o mundo de hoje tem muita pressão sobre as terras indígenas, tem muita invasão, madeireiros, tem pressão de pecuaristas que querem retirar os índios das terras, e muito problema de garimpo, grandes projetos de gasodutos e problema de Belo Monte, hidroelétricas. Então, os índios precisam de novas ferramentas para continuar vivendo sua cultura, mas enfrentando a modernidade e se fazendo respeitar. Eu acho que hoje em dia o antropólogo ele não pode mais viver naquele mundo exótico, meio idealista, só viajando na cosmologia, na pagelância. Isso faz sua parte. Esse encanto que leva muitos antropólogos a começar a trabalhar, mas hoje em dia o antropólogo tem uma responsabilidade perante os índios e de tentar usar aquele conhecimento que ele tem sobre a cultura, sobre a língua, de servir de certa forma como intermediário, de alertar os índios. Às vezes os índios também ficam encantados com o nosso mundo e tem muitos perigos, e tentar alertar eles a esses perigos e ajudar um pouco na tradução e na intermediação, para que eles possam ter uma modernidade digna, reconhecendo os dilemas que a modernidade traz, e principalmente se proteger e proteger seus territórios contra a invasão e a exploração por empresas e por forças negativas que tem muitos hoje no mundo.